Esse é o nome que é sobre todo nome, a Ele toda honra e toda glória. O tema da cantata, que daqui a pouco nossas crianças louvarão ao Senhor, é um tema que também nós trabalharemos num dos textos, ou melhor dizendo, em uma das profecias do Antigo Testamento acerca da vinda, da chegada do Messias. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Nós não estamos falando de um rei desta terra, nós não estamos falando de nenhum monarca, de nenhum palácio aqui que existe entre nós neste mundo, mas nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus, que frustrou sim os judeus da sua época, daqueles dias, porque eles aguardavam um rei que haveria talvez de libertá-los do jugo romano, que haveria de tomar o trono e haveria de assentar talvez lá como o rei de Israel, o rei dos judeus, mas não foi nesse formato, ou não era assim que ele haveria de se manifestar. E o profeta Miqueias, a quem eu convido os irmãos nessa noite para que leiam comigo, Miqueias capítulo 5, dos versículos 2 até apenas a primeira parte do verso 5, até a expressão, este será a nossa paz, trará para nós uma linda mensagem acerca deste rei, que nós sabemos quem é o nosso Senhor Jesus. Miqueias capítulo 5, dos versículos 2 até a primeira parte, antes do ponto do verso 5. Vamos a uma só voz, queridos irmãos e irmãs, realizar a leitura desta profecia que, louvado seja o Senhor, ela já se cumpriu. Aliás, todas as profecias acerca de Jesus no Antigo Testamento, no sentido do seu advento, da sua encarnação, da sua manifestação, elas já se cumpriram e nós agora estamos nessa noite então rendendo glórias e honra a Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos ler? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Este será a nossa paz. Como eu disse há pouco, todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para a vinda do Messias, todas elas se cumpriram. Não há nenhuma dúvida para que nós estivéssemos aqui a questionar, mas será que todos os detalhes foram trabalhados por Deus? Sim. E o Senhor Jesus veio, encarnou-se e habitou entre nós como o Emanuel, o Deus conosco, e o profeta Miqueias traz a informação para nós do local do nascimento de Jesus. Este local que também nos fará lembrar um outro rei, um rei que nasce nesta cidade, nessa pequena cidade de Judá, e nós sabemos quem é o rei Davi. Davi nasce em Belém. E nós vemos então que havia uma promessa da parte do Senhor que um dia, do trono de Davi, o Senhor levantaria um outro rei, o Rei dos Reis, aquele que governaria para sempre. E é interessante que nós, infelizmente, isso acontece nos nossos dias também, nós temos uma triste atitude de às vezes menosprezar coisas pequenas. Nós desprezamos algumas coisas pequenas. Parece que o que mais nos chama a atenção são as coisas grandiosas, são os grandes palácios. Nós ficamos impressionados com a ornamentação, ficamos impactados às vezes com toda aquela suntuosidade, mas às vezes Deus nos surpreende, porque de maneira simples Ele há de manifestar aquilo que não cabe em nenhum lugar, como a glória do nosso Senhor Jesus, por exemplo. Você vê que nesse texto diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais
para figurar como grupo de milhares de Judá, mas é desta cidade, da pequena Belém, a casa do pão, que o Senhor manifestará o rei que haverá de reinar em Israel. E ele não é um rei semelhante a Davi no sentido humano, ou qualquer outro rei que assentou-se naquele trono, mas ele é um rei que a sua origem é muito mais antiga do que qualquer outro homem possa imaginar, porque o texto diz para nós, aí no versículo 2, que a origem dele é desde os tempos antigos. Mas para que fique mais claro para nós a sua origem, ele vai um pouco mais além e diz, desde os dias da eternidade, ou seja, ele é Deus. Como diz o Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós cremos então, irmãos, na manifestação da segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus, que encarnou-se e ele veio para reinar e assumir o trono de Israel. O trono que outrora tinha sido determinado para Davi e todos os seus descendentes, mas dentro dessa descendência, um dia, se assentaria nesse trono, definitivamente, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Como eu disse alguns minutos atrás, os judeus, na época em que Jesus veio habitar entre nós, eles tinham uma expectativa da chegada do Messias, mas como um grande líder, um grande guerreiro, um rei que pudesse dar liberdade do jugo romano que estava acontecendo naquela época. Então eles criaram assim muitas expectativas no coração, como é que ele vai nascer, como é que ele vai aparecer, e Jesus foi frustrando todas as pessoas, porque ele nasce numa manjedoura, num local onde não era próprio de uma criança nascer. Não há notícia, assim, pelo menos das pessoas da cidade, mas não precisaria, porque o Senhor tomou conta, pelo menos manifestando aquele grande coral de anjos, anunciando as boas novas aos pastores. Mais tarde, Jesus também receberá a visita dos magos que virão do Oriente, acompanhando a estrela que brilhara. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, preparando o seu coração para aquilo que Deus ainda continuará falando conosco nessa noite, através da cantata que as nossas crianças entoarão, é que não há sombra de dúvidas de que o nosso Senhor Jesus é o Rei. Mesmo que a sua origem, mesmo que pensando na sua chegada aqui na terra tenha sido assim de uma forma tão humilde, tão quase que imperceptível, mas Ele é o Rei. Nós estamos acostumados, como eu disse há pouco, com as coisas suntuosas, com as coisas grandiosas. Quando nasce um descendente de um rei, de uma rainha, que vai assumir o trono, dentro da sucessão, dentro da dinastia, daquela monarquia, a televisão anuncia, os tabloides anunciam, quando nós acompanhamos, e são cerimônias até bonitas, toda aquela pompa, todo aquele protocolo, todo aquele ritual, para um rei, para uma rainha humana. Mas nós não estamos falando de um rei que veio habitar por algum tempo só entre nós, e que depois haveria também de morrer, como todos os reis morrem. Não, o nosso rei, ele veio, mas o seu trono não seria num trono dentro de um palácio, mas nós podemos dizer que ele veio para assumir um trono que não deveria ser para ele, mas para nós, e esse trono tem nome, é a cruz. Ele veio para morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele satisfez a justiça do Pai, ele bebeu o cálice da ira de Deus, mas para isso acontecer, o Senhor o enviou. Diz João 3,16, Deus enviou o seu Filho unigênito, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Miqueias está nos informando onde Ele vai nascer. E uma coisa interessante, rapidamente, que você terá que ler lá nos Evangelhos, mas eu não vou ler, mas vou citar. Se a profecia de Miqueias diz que o local do nascimento de Jesus era em Belém, Jesus tinha que estar onde no momento de nascer? Em Belém. Mas quando José e Maria, quando Maria está grávida, ela não estava em Belém. Onde que eles estavam? Eles estavam em Nazaré. Mas aí você diz, como então que vai ser isso? Se o profeta disse que é em Belém que a criança tem que nascer, e eles estão numa outra cidade. Deus que move o coração dos reis, Deus que está no controle de todas as coisas, Deus fez César Augusto assinar um decreto. César Augusto, o imperador, achou que era uma ideia da cabeça dele. Eu acho que eu vou fazer um censo,
eu vou pedir para as pessoas viajarem para a sua terra natal e irem ao cartório da cidade, se assim eu posso dizer, para você entender onde foi colocada lá a sua certidão de nascimento, e você terá que comparecer na sua cidade natal, e você terá que se alistar, recensear-se nessa cidade. Coincidência, irmãos? Não, coincidência nenhuma. É Deus movendo todas as peças para que a sua palavra, que não volta vazia, cumpra o seu propósito. E o que é que José fez? Ele teve que ir até a cidade de Belém, ele era de Belém. E ele não podia deixar sua esposa, talvez alguns diriam, mas ele foi insensível. Maria já estava adiantada, próximo de dar à luz, mas ela também precisava ir. E a palavra de Deus diz então, que José e Maria vão até Belém, e é lá em Belém que ela entrará em trabalho de parto. Não haverá lugar para eles ficarem numa hospedaria, até que alguém oferece um local improvável, um local onde os animais ficavam, e ali talvez José tomou todos os cuidados, fez a higienização que ele pudesse fazer, tomando um daqueles lugares que carinhosamente nós chamamos de manjedoura, mas é o coxo que os animais se alimentavam. Certamente ele forrou com palha, ele forrou com algum tecido. Maria dá à luz ali, seu marido auxilia nesse momento, e Jesus nasce em Belém. Porque a palavra de Deus não volta vazia, Deus cumpre a sua palavra. É em Belém que Jesus deveria nascer, e ele nasce em Belém. O texto então diz para nós que ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Quando o Senhor Jesus inaugura o seu ministério com 30 anos, e ele começa a passar pelas aldeias, pelos povoados, em alguns momentos ele não gostaria, ele pedia para que as pessoas não se identificassem, não declarassem quem ele era. Mas não tinha como, os milagres iam acontecendo. Quando ele vai à sinagoga e ele lê um trecho do profeta Isaías, e ele devolve os rolos do livro ao mestre lá daquela sinagoga, se assenta, e ele começa a dizer: hoje se cumpriu as palavras que acabaram de ouvir. Começou um burburinho dentro daquele lugar. Será que ele é o Messias? Tentaram apedrejar o nosso Senhor. Muitas vezes as pessoas estavam diante tantos momentos, tantos encontros de Jesus, em que havia uma expectativa, como no coração daquela mulher samaritana, que depois de Jesus falar da sua vida, de sua história, de momentos delicados que ela não gostava de falar em público, ela então expressa uma esperança. Ela diz: eu sei que um dia o Messias vai vir. Fica imaginando aquela mulher diante de Jesus, e ele falou assim: sou eu sou o Messias, eu que falo contigo. Eu sou a água viva. Portanto, nós não estamos aqui nessa noite apenas para mais um calendário do Natal da igreja. Nós gostamos dessa época do ano. A igreja se move nessa época do ano. Por que você veio nessa noite? Eu fui convidado, eu fui convidada, eu gosto de assistir às cantatas natalinas, eu gosto de ver a cidade enfeitada, eu gosto dessa época do ano, eu também. Mas nós temos um motivo dos motivos para estar aqui. Nós não viemos celebrar apenas um personagem da história. Nós viemos aqui para celebrar o nascimento daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que o profeta Miqueias também nos apresenta aqui na parte A do verso 5. Ele é a nossa paz. Outro profeta, o profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 9 do livro, diz que: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O mundo anda buscando a paz, mas somente o Rei Jesus pode oferecê-la, porque Ele mesmo declara: eis que eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Não dou a minha paz como essa paz passageira e mentirosa que o mundo oferece. A minha paz perdurará por todos os seus dias aqui na terra e por toda a eternidade também. O profeta Miqueias, como tantos outros textos que poderíamos ler nesta noite, traz para nós uma profecia que, bendito seja o nosso Deus, já se cumpriu. Jesus nasceu em Belém, na humilde e pequena cidade de Belém. Não menospreze os pequenos lugares.
Não menospreze aquilo que para os olhos dos homens talvez não vai trazer nenhuma importância. Ah, tá bom, nasceu. Inclusive no seu próprio ministério, depois ele regressa com seus pais e ele vai crescer numa cidade também que era pequena, Nazaré. E alguém vai dizer lá, no encontro com os discípulos, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe assim, aquela ideia de diminuir a pessoa. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo. Tem gente que às vezes tem medo até de falar da cidade onde nasceu. Ah, é melhor falar que eu nasci ali. Porque tem gente que até brinca, né? Fala assim, está no mapa a sua cidade? Existe essa cidade onde você nasceu? Tentando te diminuir, Parece que a ideia era essa também. Não, de Belém. Belém, mas Belém foi a cidade que o Senhor escolheu. A terra natal do rei Davi. E dali haveria de nascer também o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não viemos nessa noite aqui para assistir uma cantata. Nós viemos nessa noite aqui e vamos fazer isso agora com as nossas crianças, adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se porventura nós temos alguém que ainda diz isso, é muito confuso, pastor. Eu não entendi um pouco as suas palavras. Eu entendo a sua dificuldade talvez de captar essa mensagem. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está aplicando essa mensagem no seu coração. E você haverá de entender que para você adorar o Rei dos Reis, você precisará se render a Ele. Você precisará entregar a sua vida para Jesus. E Ele será o teu Salvador e Ele será o teu Senhor. Eu quero então agora que você abaixe a sua cabeça. E eu quero que você pense um pouco nessas breves palavras que nós trabalhamos com vocês rapidamente aqui em Miqueias. O profeta que Deus levantou, um profeta que trouxe mensagem difícil para o povo naquela época, mensagem de juízo, mas também Deus levanta o profeta Miqueias, como faz com outros profetas, para trazer uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança nessa noite é que Jesus é a razão do Natal. Ele é o Rei dos Reis. É isto que nós ouviremos as nossas crianças louvarem ao Senhor nessa noite. Ele é o Rei, e a Ele nós devemos nos render. A Ele nós devemos nos sujeitar, porque Ele quer guiar a nossa vida e a nossa história. Se você veio aqui, recebeu esse convite, nós somos gratos pela sua presença, mas você pode voltar para casa transformado. Eu não tenho poder de fazer isso, de te convencer, de mudar a sua história, mas Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei dos Reis, Ele pode transformar o seu coração. E você pode chegar, talvez em casa ainda hoje, ou amanhã no seu local de trabalho, e as pessoas perguntarem, o que aconteceu com você nesse final de semana? Você está celebrando o quê? Eu estou celebrando a vida de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o Rei dos Reis, que veio habitar neste mundo, que veio cumprir a vontade do Pai, foi morto na cruz, mas no terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa que encheria seus corações de alegria, a vinda do Salvador. Quando seu primeiro filho nasceu, eles pensaram, será que ele é o Salvador? Mas aquele ainda não era o momento. Vários pais e filhos esperaram o cumprimento da promessa, mantendo viva a esperança, mas ele não veio. Passaram muitos e muitos anos. O povo do Senhor estava cansado de tanta opressão, e eles se perguntavam, onde está o nosso rei?
uma nova história aconteceria. Muito em breve veríamos a profecia de Isaías se cumprindo. E então o rei esperado e anunciado por anjos traria a salvação e seria a luz em meio à escuridão. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abra o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade o Natal chegou, com sua luz sobre nós vamos adorar. É Natal, menino Jesus, a estrela que brilha no céu. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia. É Natal, o Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro veio a brilhar, aleluia, No seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. A esperança que invade o Natal chegou. Nossa luz sobre nós, vamos adorar. Natal, do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia.
Maria, ao ser visitada pelo anjo Gabriel, sentiu medo. Não sabia o que aquele anjo queria com ela. No entanto, o anjo Gabriel disse a Maria: Não tenhas medo. Muito em breve você terá um menino que se chamará Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E você, qual é seu medo? Não temas, eis que o Filho de Deus pode te ajudar. Apenas confie e abra seu coração. Pessoas caminham no escuro, medo havia ali, lutando em meio à confusão, buscam libertação, renasce a esperança no coração, surge uma luz na escuridão. Uma luz nasceu pra libertar do pecado e morte e vitória traz. A noite escura vê a luz brilhar. Aleluia! Deus apóstolo terá Pessoas caminham no escuro, escravos de sua dor. Nos céus vem as boas novas, vem o Deus de amor. Renasce a esperança no coração, surge a luz na escuridão. uma luz nasceu pra libertar do pecado e morte e vitória traz. A noite escura vê a luz brilhar. Aleluia! Deus apóstolo terá uma luz nasceu pra libertar do pecado e morte e vitória traz. A noite escura veio a luz brilhar. Aleluia! Deus apóstolo terá Vejam lá longe. Pastores vigiavam suas ovelhas, nos mesmos campos onde o menino Davi cuidava de suas ovelhas. Conseguem me ouvir? Eles estão conversando sobre o Salvador prometido. De repente, a conversa é interrompida. O que está acontecendo? Quem é aquele? É um anjo e ele está dizendo alguma coisa. Vejam! Vejam lá ao longe, pastores vigiavam suas ovelhas nos mesmos campos onde o menino Davi apacentou seu rebanho. Conseguem ouvir? Eles estão conversando sobre o Salvador prometido. De repente, a conversa é interrompida. O que está acontecendo? Quem é aquele? Não consigo acreditar. É um anjo? Sim, e ele está dizendo alguma coisa. Ouçam. boas novas, grande alegria sem par. Nasceu na cidade lá em Belém, o nosso Rei Salvador. Encontrarás um bebê, deitado na manjedoura, com alegria no coração.
Esta é a história de Natal. O próprio Deus se tornaria em homem e chegaria como um bebê. A brilhante presença do Altíssimo, enrolado em panos e deitado numa manjedoura, irá libertar o oprimido, curar o ferido e destruir o pecado. Deus nos amou e nos enviou a esperança. As boas novas de alegria se cumpriram. O Natal chegou. Aleluia! Silenciosa noite, sobre o brilho das estrelas, todos estão prontos, aguardando o Salvador. Grandiosa paz sobre nós vem reinar, com toda a sua glória, o Rei dos Reis vamos louvar.